Então, Dr. Ben Carson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. O senhor teve uma infância pobre, com pais separados, e mesmo assim chegou ao sucesso profissional. Como que o senhor liga essas duas situações da sua vida? O passado, como isso chegou, o beneficiou ou de alguma forma o afetou hoje? Well, I had an interesting childhood. Tudo ocorria bem até que os meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos de idade. E meu mundo mudou drasticamente. Minha mãe tinha apenas o 2º ano primário e nós tivemos que nos mudar de Detroit para Boston. Nós fomos morar com os meus tios num dos piores bairros da cidade, onde havia drogas, violências, ratos, baratas, gangues e tudo de pior que você pode imaginar. Mas como criança, isso nunca me afetou muito. O maior problema era realmente a falta de dinheiro. Minha mãe trabalhava arduamente porque não queria pedir ajuda do governo. Depois de alguns anos, retornamos a Detroit, onde conseguimos viver de forma independente. Ela continuou trabalhando muito e eu, na verdade, na escola não ia bem. Eu não era um bom aluno, eu era um aluno terrível. Eu me achava sempre pior do que os outros, mas a minha mãe não desistia e ela sempre me encorajava e dizia que eu poderia fazer aquilo que os outros também faziam. E ainda melhor. Um dia, ela desligou a televisão logo após pedir sabedoria a Deus. E isso fez a grande diferença. Eu realmente adorava ver televisão, mas ela disse não. Somente 2 ou 3 programas por semana. Além disso, você vai ter que ir à biblioteca, pegar 2 a 3 livros por semana, ler e me fazer um relatório, para eu ter certeza que você realmente leu os livros. Eu não fazia ideia que ela não sabia ler, mas ela fingia, fazia anotações nos resumos que eu entregava a ela. Isso trouxe bons resultados. Embora no início eu não gostasse, com o tempo eu passei a ler biografias de pessoas importantes e suas realizações. E eu percebi que aquilo que você consegue na vida depende exclusivamente de você e não das outras pessoas. Nenhum ambiente. Mas é o que você decide e quanta energia você vai colocar nisso. A partir daí eu percebi que não precisaria ficar o resto da minha vida ali naquele subúrbio, passando fome, reclamando. Eu cheguei à conclusão que eu poderia mudar tudo isso. Li muitas histórias e algumas tiveram um impacto muito grande sobre minha vida. Uma delas foi a história de Theo Washington, que nasceu como escravo, em uma época em que os escravos não poderiam ler, mas ainda assim ele aprendeu a ler sozinho. Mesmo sendo ilegal em sua época, ele lia tudo o que tinha às mãos e se tornou tão inteligente que foi professor de 2 futuros presidentes. E a outra história que me impactou muito foi a história de José da Bíblia. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos para a escravidão, mas não ficou pensando: puxa vida, meus próprios irmãos fizeram isso comigo? Mas ele pensou: já que sou um escravo, vou ser o melhor escravo do Egito. E chegou ao ponto de ser o chefe da casa de Potifar, que era o capitão da guarda do Egito. Mesmo recebendo propostas indecentes por parte da esposa de Potifar, ele recusou e manteve a sua integridade. Mas ainda assim ele foi julgado e lá na prisão ele poderia ter pensado: mas que coisa, eu fui fiel a Deus, fiz tudo corretamente e estou aqui. Mas ele pensou diferente: serei o melhor prisioneiro. Logo ele ganhou a confiança do carcereiro, começou a interpretar sonhos e logo se tornou responsável pela prisão. Histórias como essas realmente me afetaram. E eu comecei a pensar: sim, eu vivo na pior parte da cidade, no subúrbio, mas não preciso viver a minha vida toda aqui. Eu realmente concluí que aquilo fez uma grande diferença na minha vida.
O senhor teve um filme sobre a sua vida recentemente. Eu imagino que deve ser uma coisa curiosa alguém resolver fazer um filme sobre você. Como foi essa experiência? E fala um pouco sobre o filme. Well, you know, it was Ok, é muito interessante ter um filme sobre a minha vida. having a movie made about my life now. Muitos diretores me procuraram para fazer este filme Wanted to make a movie. 15 anos antes de ele ser feito. 15 years before that one was made, Muitos vieram me procurar para fazer este filme, inclusive o pessoal da Disney. including Disney, all the ones they wanted to make a movie. But they believe, Mas eles queriam mudar um pouco a história em nome da arte. which means they get to change the story Colocar coisas que nunca aconteceram that didn't happen. para dar mais dramaticidade ao filme. Dramatic effect. And I said, I don't believe in Então eu disse, eu não concordo com isso, eu quero ter no filme o que realmente aconteceu. the way it really is. Eles mudam completamente a história para conseguir mais bilheteria. Of your life so that they can get ratings. And I couldn't Finalmente, duas produtoras, Sony e TNT, me procuraram e aceitaram produzir o filme realmente como aconteceu. E eu teria a palavra final em todas as cenas. final say on everything. E várias vezes eles me ligaram durante as gravações. Várias vezes eles me ligavam perguntando, está certo assim? E eu então concordava. O meu principal objetivo era que esse filme fosse uma verdadeira inspiração. That would be inspirational. And that would Que jovens pudessem entender que você é a pessoa que pode mudar a sua vida. the one who gets to change. Que é você You are the one que faz a diferença na sua vida. and what happens to you in life. And I think it Acredito que alcançamos o objetivo, pois ganhamos o prêmio de filme mais inspirador do ano. inspirational movie that year. So I think it had the desired effect. And it was Foi muito emocionante ver o que aconteceu comigo mesmo há muitos anos. that was Antes deste filme, fizeram uma peça sobre a minha vida que deveria durar apenas um ano, asked for 1 year. mas ela ficou em cartaz durante 18 anos. Foi muito emocionante assistir a isso. Watch that too. But Ver essas representações me ajudou ainda mais a compreender o papel da fé em minha vida. really understand what an incredibly important role that my faith has played, and that is really the difference. You know, Eu percebi que existem muitas outras pessoas inteligentes na medicina, particularly in medicine and in mas não tiveram uma carreira como a minha. few have the kind of career that I've had. Mas não é porque eu sou mais inteligente do que elas, mas sim pela conexão que eu tenho com Deus. Deus teve uma função especial, seu temperamento não era dos melhores, a senhora era uma criança agitada, vamos dizer assim. Como que Deus ajudou a conseguir atingir os seus objetivos e aquilo que você estava planejando se tornar? Well, yes, I had a extremely Eu tinha um temperamento forte. and you know, usually Normalmente, pessoas que têm o meu temperamento têm mais problemas. Normalmente, elas terminam em reformatórios, jail, cadeia ou morte. E nenhuma dessas coisas me chamava a atenção. so Certa vez, eu tentei esfaquear um colega de aula. another youngster Felizmente, ele usava um cinturão grande de metal on a knife blade que quebrou a minha faca. broke. Com certeza foi a providência de Deus que salvou a ele e também a mim. But more importantly, Se aquele cinto não estivesse ali, that belt buckle hadn't been com certeza a minha vida teria sido mudada e eu estaria na cadeia. gone to jail. And then who knows what would have happened to me at that point. So Então eu saí dali, entrei no banheiro e in the bathroom and I clamei a started Deus. praying to God because I Percebi que não teria sucesso na vida se continuasse agindo daquela maneira. successful in anything as long as I had a temper like that. Man, I would go after people with baseball bats and all kinds of stuff. I mean, it was absolutely Em momentos como aquele, eu sentia tanta raiva que perdi a razão. all rational thought process, and I really didn't Eu não me importava com mais nada a não ser ferir alguém. and that wasn't going to work, and I just prayed and I said, Eu clamei, Senhor, eu não sou capaz de mudar e se tiver algo em minhas mãos, fly off the sou capaz de matar alguém. and I said, unless A menos que mudes o meu coração, eu vou continuar sendo o mesmo. I'm never going to amount to anything. And there was a Bible, Então eu peguei uma Bíblia ali mesmo onde estava, picked it up, comecei a ler started reading. e encontrei versos como Provérbios 19:19. There's no point in Não adianta tirar o homem raivoso de seus problemas, pois ele voltará para eles. they're just
constantly in trouble. Um outro verso é Provérbios 16:32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que o que toma uma cidade. E eu comecei a entender que ficar bravo não era sinal de valentia. It wasn't a sign of strength to get angry. Bater em alguém com alguma coisa, um objeto, é um sinal de fraqueza, It was a sign of weakness. pois mostra que você não é capaz de controlar a si mesmo. Nesse caso, é o ambiente que controla você. And God Deus então me deu essa percepção em relação ao altruísmo. insight into selfishness and helped me to Eu realize ficava irado com as pessoas porque eu era egoísta. Eu pude então sair do meu mundinho e perceber que havia pessoas ao meu redor. how to step out of the center of the circle. Hoje é quase impossível alguém me deixar nervoso. And now it's almost impossible to make me angry. I just Então eu olho e digo para as pessoas: você era um bebezinho tão bonitinho, o que deve ter acontecido para você ficar assim? Ao invés de ficar bravo com as pessoas, eu as analiso, e isso acalma a situação. with them, and that kind of diffuses the situation for me. Eu nunca tinha tido um problema tão grave de raiva como aquele antes. Mas Deus, naquele dia, mudou meu coração. Because I've never had another problem with anger since that time. And I realized Eu percebi que Deus era real, não apenas aquela pessoa sobre a qual os pregadores falavam. Deus não era aquele homem com barba longa e um telescópio olhando para a humanidade. spying on you so he could write down what you were doing wrong. Deus não é isso. That's not who God is. And Então, a partir daquele momento, eu passei a considerar Deus como meu Pai terrestre e também o meu Pai celestial. I could go to. Alguém com quem eu possa contar sempre, pois Ele tem muita sabedoria, conhece todos os caminhos. Essa fé, obviamente, trabalha com você e nas suas atitudes, mas como é que é com os colegas de trabalho? Como que essa fé, esse comportamento, até sobre criacionismo, sendo cientista no meio evolucionista, como que o senhor afeta os colegas com isso? Well, a lot of people in science Muitos médicos e cientistas não param para pensar no evolucionismo. to think about evolution. They don't think Eles não acham que isso é uma teoria. they think of it as a fact because this is what they were Foi assim que eles aprenderam e que todos devem pensar da mesma forma. believes that. But the fact that I'm a Christian, Mas o fato de eu ser cristão e acreditar que Deus nos criou, the fact o fato de eu falar disso abertamente, hasn't had any isso nunca teve um impacto negativo no meu relacionamento com as pessoas. and I think that's largely Em grande parte, isso acontece porque eu consigo comprovar aquilo que eu acredito. when I can very rarely Eu desafio o evolucionismo e o darwinismo and evolution and I can come up with all com muitas perguntas que eles não conseguem responder. but you still believe it. Logo, eu olho para eles e afirmo que, para isso, eles também precisam ter fé, And in man's pois vocês colocam sua fé em homens ou teorias que constantemente estão mudando. and God and his never E eu coloco a minha fé em Deus, que nunca mudou. Mas vocês podem continuar acreditando no que vocês quiserem. As pessoas acham difícil debater comigo. E qual que é o segredo? Acho que muitos profissionais, altos profissionais da saúde devem estar pensando, qual é o segredo para conciliar uma alta carreira profissional e não abrir mão da comunhão e da fé? it's actually very easy for É muito fácil para mim conciliar a minha fé with my day com o meu trabalho diário. of neurosurgery and science because I realize that God is the source. Eu sei que Deus é fonte de todo conhecimento e sabedoria. He is the source of all knowledge. He knows how everything Ele conhece como tudo funciona how to fix it. e Ele sabe como corrigir todos os problemas. These very difficult cases. Quando eu tenho casos muito difíceis, eu oro e Ask God, give me peço que Deus me ajude. pray before every surgery. Eu oro antes de qualquer cirurgia, sendo ela simples ou complexa. Eu me lembro de tempos atrás, quando tivemos um grande problema, um caso bem difícil. with a case. And I stopped Então eu parei e disse, eu preciso orar um pouco mais. E o meu anestesista disse, eu também vou orar. I'll pray too. And E alguns que estavam em volta começaram a orar e finalmente todos estavam orando. E sabe o que aconteceu? Nós resolvemos o Em algum problema. momento da cirurgia dos gêmeos siameses,
o senhor pensou que não ia dar certo, que suas forças tinham acabado e, senhor, é contigo porque eu não consigo fazer? Yes. During the first case. Sim, durante o caso da separação dos gêmeos eu tive um grande problema. Ninguém antes havia conseguido fazer essa cirurgia porque a anatomia por trás da cabeça é muito complexa. Temíamos que não pudesse dar certo, então criei um plano e percebi que esse era um bom plano. Durante a cirurgia, seguimos todo o planejamento. Quando já estava tudo separado no momento de cortar definitivamente, chegou o momento em que nos deparamos com grandes vasos sanguíneos que, se cortados, causariam uma grande hemorragia. Então tivemos que drenar todo o sangue do corpo e parar o coração por 1 hora, que era o tempo necessário para reconstruirmos aqueles vasos e o organismo voltar a funcionar. Lamentavelmente, antes que pudéssemos fazer isso, tivemos uma grande hemorragia, pois eram vasos anormais. Como a pressão sanguínea era muito alta, para parar o sangramento, tivemos que drenar o sangue antes do horário previsto. E agora nós tínhamos apenas 1 hora para fazer tudo aquilo e ainda manter o corpo na temperatura certa. Então, para aliviar o estresse, eu pedi para que não me informassem quanto tempo ainda faltava. Eu comecei a trabalhar tão rápido quanto pude. Se o tempo passasse e eu não terminasse a cirurgia, seria uma catástrofe. E nós terminamos em 59 minutos. Então nós drenamos o sangue de volta e o corpo começou a funcionar. Mas ainda havia muito sangramento, a ponto de termos que colocar 15 bolsas de sangue. E todas essas bolsas não foram suficientes para o que nós necessitávamos. E nesse momento eu pensei, não vai dar certo. Membros da equipe se dispuseram a doar o seu próprio sangue. Mas é claro que isso não iria funcionar. Quando estávamos a ponto de desistir, chegou o pessoal da Cruz Vermelha com 10 bolsas de sangue, que era exatamente a quantidade que precisávamos. Isso é um milagre e tudo deu certo. Isso como médico, mas como paciente você tem uma história de fé também que nos motiva. O senhor teve câncer e superou isso. Como que é ser paciente agora? Como a fé ajuda na hora de uma doença tão grave como essa? Há 11 anos atrás eu tive um câncer de próstata de forma muito agressiva. Eu passei por uma tomografia computadorizada que revelou que o tumor estava espalhado. Eu esperava que o radiologista me dissesse que estava tudo bem, mas não era isso. O técnico me entregou os exames, eu os levei para o meu consultório, coloquei os contra-luz e entrei em pânico. Toda essa região estava comprometida. Era tão devastador que eu percebi que minha vida estava no fim. A assistente que havia me acompanhado durante toda a minha carreira chegou e me disse, "O que você viu? O que você viu?" Então eu disse a ela, "Está bem claro, veja você mesma." E ela então olhou para mim com o olhar mais triste que eu já via em toda a minha vida. No dia seguinte, algumas rádios noticiaram que eu tinha um tumor no cérebro, nos ossos, nos pulmões, nos rins, no fígado, em todas as partes do corpo. Inclusive, alguns anunciaram que eu já estava morto.
Eu nunca tinha percebido antes a importância da minha vida. Muitos cartões e cartas vieram de todas as partes do mundo. Desde o zelador até o presidente e a primeira-dama dos Estados Unidos. As pessoas diziam, estou orando por você. E muitos me enviavam poções, medicamentos, simpatia, fórmulas mágicas. A cada 5 minutos chegavam livros, artigos sobre o câncer. E eu descobri que existem muitas coisas que você pode fazer pela sua própria saúde. E então eu me interessei muito pelos programas preventivos e pelos programas de saúde. Eu penso que Deus deve ter ficado cansado de ouvir tantas orações a meu respeito. No final, os tumores que eu tinha era uma anomalia congênita causada pela medula espinhal. Era completamente benigna. E isso não tinha nada a ver com o câncer que eu tinha na próstata. Então eu consegui marcar uma cirurgia em que foi removido o câncer. E graças a Deus não houve nenhuma sequela. Nesse momento o tumor tinha 1 milímetro. E foi retirado no momento certo. Agora estou livre do câncer. Uma coisa que eu sempre me perguntei era como eu enfrentaria esse tipo de situação. Mesmo antes de saber que aquilo que eu pensava ser metástase era na verdade uma doença benigna, eu não estava tão assustado. De fato, a morte não seria uma coisa tão ruim, pois eu estaria com Deus. O que não seria bom é que eu não estaria com minha família. E eu teria que deixar também pessoas que dependem de mim como meus pacientes. Essa era a única parte triste de tudo isso. O que o motivou, afinal de contas, a escrever O Risco Calculado, Take the Risk, e o Sonhe Alto, que são 2 livros que a gente tem em português que o senhor escreveu? Bem, o primeiro livro que escrevi foi Ben Carson. Na realidade, eu nunca pretendia escrever livros. Porém, várias editoras vinham até mim e diziam, você deveria escrever. Depois que umas 10 editoras me procuraram, eu disse para mim mesmo, você deveria escrever livros. Então eu escrevi Ben Carson e eles ficaram empolgados. E me disseram, este é um ótimo livro. Autobiografias não costumam vender muito, mas a sua é tão boa que deve vender aí umas 14 ou 15 mil cópias, que é muito bom para esse tipo de livros. Bem, no final foram vendidos 2 milhões de exemplares. Bem, então me disseram que eu deveria escrever outro livro, e então eu escrevi Sonhe Alto. Sim, para mim é muito fácil, porque, sabe, foi naturalmente, pois são minhas próprias experiências. Leva menos de 1 ano para escrever um livro. Depois, escrevi um outro livro que ainda não foi traduzido para o português. E, em seguida, Risco Calculado, em 1999. Logo em seguida, não. Risco Calculado foi em 2007, eu acho. Depois eu escrevi America Beautiful, que foi lançado no ano passado. A gente soube de um discurso recentemente nos Estados Unidos, até quero saber o conteúdo dele, mas que as pessoas começaram a falar de Ben Carson para presidente. Isso existe mesmo? O National Breakfast acontece uma vez por ano. É um encontro que acontece em Washington, de pessoas do Poder Executivo, o presidente, o vice-presidente, senadores, deputados, juízes da Suprema Corte, embaixadores, diplomatas, milhares de pessoas participam. Eles pedem para uma pessoa fazer o discurso
Então, no último ano, pediram para mim. Eu achei muito estranho, pois eu já havia feito o discurso há 16 anos, quando Clinton era presidente. Então, eu perguntei se alguém já havia discursado 2 vezes. E disseram que a única pessoa foi Billy Graham, e eu seria o próximo. Então, concluí que Deus queria me usar de uma forma muito especial, pois era a única explicação para terem me convidado de novo. Eles queriam que eu lhes desse o texto do meu discurso para que pudessem ter conhecimento do que diria e para verificarem se não havia problemas. Então eu disse, eu não tenho, porque eu não uso nenhum texto para discursar, nem uso teleprompters. Eu escrevo apenas umas 10 palavras-chave para me ajudarem a recordar. E oro para que Deus me dê a mensagem certa. Eu não sabia o que iria dizer até a manhã do evento. Porém, quando subi e comecei a falar, tudo o que precisava ser dito começou a fluir. E muitas pessoas disseram, você está atacando o presidente dos Estados Unidos. Mas eu não estava criticando o presidente. Eu estava apenas apontando o que para mim era o óbvio. Se você continuar gastando dinheiro, já que temos uma grande dívida interna, você irá enfraquecer os pilares financeiros da nação e irá destruí-la, assim como ocorreu na antiga Roma. Também falei sobre os politicamente corretos, pois as pessoas têm medo de realmente se expressarem, e a América foi fundada sobre a liberdade de expressão. Então, isso é antiético, é contra os princípios fundamentais da nação. Falei sobre o orgulho, a arrogância e sobre os líderes. Afinal, isso é uma única nação. Abordei também sobre a importância de ter uma unidade. Uma águia possui 2 asas, uma asa direita e uma asa esquerda. Ela não consegue voar com 2 asas direitas ou com 2 asas esquerdas. Elas precisam trabalhar juntas. Todas essas coisas chamaram tanta atenção do povo americano que o discurso se espalhou. Todo mundo viu. Então comecei a dar várias entrevistas e as pessoas começaram a perceber que é possível alguém falar com bom senso e falar sobre os princípios que elas defendem. Foi por isso que muitos falaram que eu deveria me candidatar a presidente. Mas eu não quero isso. Se for a vontade de Deus, Ele tornará claro para mim. Não é minha ambição. Me concentrarei especialmente em educação, mas também em fazer com que as pessoas, principalmente nos Estados Unidos, parem de ter medo de defenderem o que acreditam. Acho que isso é muito importante e Deus tem me dado uma boa base para isso. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer enorme tê-la aqui. Eu acho que todos os nossos telespectadores estão assim maravilhados de conhecer o Dr. Ben Carson. Você que já leu, você que já conhece.